Olá pessoal, muito bom dia para vocês, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu não estou falando em nome dele, eu quero somente contar a minha experiência e é isso, vamos começar. Eu preparei um roteiro aqui que eu quero mais ou menos seguir para vocês conseguirem entender, ok? Eu espero que consigam me ouvir bem. Eu até tentei colocar uma musiquinha de fundo porque estou em um local com uma rua bastante movimentada e talvez isso atrapalhe um pouco. Mas vamos lá. Então, muitas pessoas nem sequer ouviram falar do que é a ressonância harmônica, né? Então, ela é uma ferramenta disponibilizada pelo professor e palestrante Hélio Couto. Essa ferramenta utiliza ondas de informação que limpam gradativamente as crenças limitantes da gente e envia novas informações para dentro de nós. E isso sustenta o nosso crescimento evolutivo, consciencial e espiritual. Mas assim, ela não é psicanálise, ela não é psicoterapia, ela não é feitiçaria, ela não é magia, não é ato médico, desculpa. Também não serve, como ele diz muito, para pedir coisas materiais como carro, casa e apartamento. Então, na verdade, eu descobri o professor Hélio Couto de bastante coincidência, porque quando eu estava, quando eu caí de paraquedas nas palestras dele, eu estava procurando informação no YouTube sobre traders, que são nada mais que está ligado com o mercado de valores, com finanças e tudo isso. Então eu estava procurando algum trade que pudesse me dar cursos e tal. E ouvindo, então eu estava fazendo tipo uma seleção, ouvindo vários diferentes para depois escolher de quem eu compraria o curso. E numa dessas eu conheci a Larissa Ziller, que é uma trade muito boa, brasileira, inclusive ela ficou milionária com isso, a história de vida dela é bem legal. E então em vários, quando ela tá falando do trade, em vários vídeos, ela mencionava bastante o professor Hélio Couto. Só que as coisas que ela falava, tipo assim, pra mim, parecia que tava falando chinês. Aí eu comecei, nossa, o que será que é isso? Começou a bater aquela curiosidade, né? E fui pesquisar quem era o tal do professor Hélio Couto. E assim, encontrei bastante vídeos soltos, aleatórios dele no YouTube. E aquilo continuava sem entrar na minha cabeça. E então, teve um momento que assim, eu deixei pra lá porque eu não tava entendendo. Aí, depois de um ano e meio, 1 ano e 8 meses, a minha irmã, essa que morreu há pouco tempo, foi diagnosticada outra vez com câncer, depois de ter ficado 1 ano e 8 meses livre da doença. Então, naquele momento, eu voltei a me agarrar com a espiritualidade. Sempre digo que era com a intenção de ajudá-la. E confesso que em alguns momentos, tipo, ela pedia, eu preciso de tal coisa, eu quero tal coisa e tal. E eu falava, ok, sim, mas eu botava condição. Eu falava, eu quero que você assista pelo menos 2 ou 3 palestras do professor Hélio Couto. E assim, eu falo que é bem complicado
Se você conseguir passar das 5 primeiras palestras, você já está de parabéns, porque as terminologias, principalmente as palestras mais antigas dele, tem uma terminologia assim que do começo você fala, meu Deus do céu, que bicho que é esse? Então, aí quando eu ia visitá-la, a minha irmã, que era praticamente todos os finais de semana, a gente conversava sobre o tema. E ela cada vez mais começou a se interessar pela mecânica quântica, pelo que o professor explica, o que ele conta, o que é a verdadeira nossa realidade, o que nos foi escondido, o que realmente a gente não sabe, tudo que vivemos numa Matrix e tudo mais. Enfim, tanto que em um momento que ela esteve internada no hospital, em uma das vezes eu acompanhei, eu estava lá quando veio a psicóloga para conversar sobre como ela estava se sentindo, o que ela estava achando, né, que ia acontecer com ela, a evolução, digamos, rápida da doença novamente e tudo mais, e o que ela pensava que poderia, o que ela gostaria que acontecesse com os filhos dela em caso de que se ela partisse, onde que ela queria ser enterrada, todo esse tipo de coisa. Eu fiquei bastante impressionada com a conversa, porque realmente eu não estava esperando estar ali nem participar, mas parece que a psicóloga já tinha vindo 3 vezes conversar com ela e ela se negava. Então naquele dia, talvez por eu estar ali, ela deve ter se sentido apoiada, alguma coisa assim, não sei. Só sei que ela acabou cedendo e foi uma conversa assim bem fluida. Tanto que ela chegou a dar uma lição de mecânica quântica para a psicóloga, que eu fiquei, uau! Tipo assim, tinham conceitos que para mim, das palestras do Hélio, ainda eram bastante abstratos, ainda eram difíceis de compreender, e para ela já estava bastante claro. Aí foi quando que eu falei, nossa, eu preciso levar isso muito mais a sério. Aí eu encontrei a página web dele, porque até aí eu estava assistindo vídeos soltos no YouTube. Então eu encontrei a página web dele e lá tem uma sequência de vídeos aonde você começa e tudo tal. Então tem uma conexão e tudo começou a fazer mais sentido, porque aí você assiste a palestra 1, 2, 3, 4 e você vai entendendo, porque o conteúdo, digamos que cada vez vai ficando mais difícil, mas tem nexo uma coisa com a outra. Não era como ver vídeos aleatórios, por isso pra mim não tava tendo muito sentido até aí. Então eu falo assim que foi maravilhoso o momento que eu encontrei, né, assim, a página web dele. Então, o professor Hélio, ele pede para você, pelo menos, assistir, ter um roteiro, que é o mínimo, para você conseguir entender bem ou corretamente o que é a ressonância harmônica, antes de você poder ter acesso e pedir, né, a ferramenta para ele. Então, assim, ele pede para você assistir o Caminho das Palestras 1, que são 150 horas de palestra, o Caminho das Palestras 3, que são mais ou menos 20 horas de palestra, e ler o livro Mentes Informadas, que é um livro da autoria dele, que tem mais ou menos 700 páginas. Então, assim, é um conteúdo bem extenso. Dizer que as palestras dele duram em torno de 2 ou 3 horas. E assim, quando eu comecei a fazer, a assistir as palestras dele, eu já comecei a ter algumas catarses. Tipo, uma delas era como se o meu subconsciente não tivesse lutando contra aquilo, porque, nossa, me dava um cansaço, me dava um sono, uma coisa incrível. Eu sempre fui uma pessoa bastante ativa e, assim, naquele momento que eu estava fazendo os estudos do professor Hélio, nossa, foi uma etapa bem difícil de conseguir ouvir uma palestra sem piscar, sem dar uma cabeçada. Era, assim, incrível. Claro, depois, conforme você vai aprendendo mais, você vai vendo que isso é o teu próprio organismo que já está reagindo, já pode estar reagindo antes mesmo de você chegar a utilizar a ferramenta. Então é super, super interessante.
Como ele diz que essa ferramenta ela está direcionada para temas da espiritualidade, tanto que bom, inclusive tem até uma passagem na Bíblia que diz buscar primeiro o reino do céu e tudo o demais será acrescentado. Então, assim, como eu já disse em algum outro vídeo, eu não acredito em igreja, mas eu acredito em Deus, acredito em mim, acredito no universo. E assim, mas não tenho nada contra você que tem uma religião, você que segue uma igreja, você que gosta, que se sente bem lá, tá tudo certo, eu respeito todo mundo, eu acho que a base de tudo deve ser o respeito, e penso que enquanto isso tá te mantendo forte, te mantendo de pé, te fazendo uma pessoa melhor e te levando a ver que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem, está tudo certo. Então nada contra as igrejas, simplesmente eu sou uma pessoa que não frequento esse tipo de lugar. Por mais que já vou de vez em quando, mas não frequento, não tenho uma religião e vou a diferentes igrejas. Porque assim, ali tem uma egrégora, porque tem pessoas com o pensamento direcionados, focado em Deus, em se conectar com Deus. Então aquilo ali é a energia que a gente sente, mas eu, por escolhas próprias, decidi não frequentar nenhum tipo de igreja. Prefiro seguir a minha espiritualidade dessa forma, ok? Então vamos ver o que mais eu deveria falar. Bom, dizer que eu comecei a minha primeira onda, acho que foi finais de outubro, por aí, de 2023. Então assim, a primeira onda foi de boa. Foi de boa, tudo tava ok. Inclusive foi quando eu tava na metade da segunda onda, eu acho que foi o mês que a minha irmã faleceu. E eu lembro que naquele momento eu estava usando o arquétipo, que o Hélio também fala muito sobre isso, que será tema para um outro vídeo falando sobre os arquétipos. E eu tava usando o da Cleopatra. E tava assim super animada, porque tinha acabado de ficar sabendo como funciona tudo isso e tal. E aí, só que quando eu resolvi começar a usar o arquétipo da Cleopatra, eu tinha feito vários prints do meu telefone, tirado da internet mesmo, de vários arquétipos que eu pretendia seguir ir modificando, né, conforme as coisas fossem acontecendo. Então eu tinha ali guardado os prints no meu telefone de vários outros. E justamente nesse mês eu tava usando a Cleopatra. E quando 2 semanas antes de acontecer o falecimento da minha irmã, simplesmente o arquétipo da águia veio parar no meu telefone. Assim, tipo, eu tinha print, mas nele não tava de tela de fundo, era a Cleopatra que tava. Né, que a gente usa várias coisas, quadros, a gente usa em vários lugares para você ficar vendo e estar em contato com aquilo de forma visual, né, todos os dias, para você lembrar que você tá com aquele arquétipo, usando aquele arquétipo, você tá com aquele incorporado praticamente. Então assim, quando veio o arquétipo da águia, inclusive eu tava com visita em casa e a pessoa mais ou menos sabe sobre esses temas. E até foi uma outra pessoa que se deu conta e falou: nossa, ontem eu vi que você estava com a Cleopatra e hoje você já tá com a águia. Peguei o telefone e falei: ué, como assim? Em nenhum momento eu tinha mudado. Então foi bem impressionante que a águia veio parar na minha vida naquele momento. E assim, mal sabia eu que se eu não estivesse com esse arquétipo, provavelmente eu teria feito alguma besteira na minha vida. Eu não sabia tudo que eu teria que enfrentar, porque assim, com a morte da minha irmã, por mais que no certificado de morte dela, de óbito, põe câncer, eu tenho certeza absoluta que não foi isso.
porque assim, ela já tinha feito um rombo praticamente no sistema público de saúde, né? Ela aceitava os tratamentos, a gente pagava, nós pagamos muitos particulares também, mas então assim, tanto que no hospital nós, a família de sangue, não tínhamos nem voz nem voto. Então eles já tinham decidido o que fazer com a vida dela. Não foi uma circunstância ali de guerra total no hospital, que talvez eu conte em algum outro momento, eu não sei, isso teria que pensar muito bem. Mas assim, que não é o caso desse vídeo hoje, estamos falando sobre a ressonância harmônica, mas assim, eu tive que enfrentar situações de uma forma demais sozinha, totalmente sozinha, que hoje por hoje eu sei que se não fosse a espiritualidade, se não fosse o arquétipo que tinha chegado na minha vida de águia, provavelmente eu não teria conseguido passar essa etapa como se deve. E então, na terceira onda, assim, tudo completamente parou. Tudo estava travado, exatamente tudo na minha vida. Provavelmente eu devo de ter puxado o freio, né, como o professor sempre diz, e você simplesmente acaba gerando esses obstáculos, né? Assim, inclusive cheguei a pensar, tive muita catarse, muita, de chorar muito, de se descabelar, nossa, muito up and down, muito sobe e desce, muitas emoções encontradas. Em um momento eu sentia muita alegria, muita felicidade, e de repente eu tava lá no fundo do poço, muito triste, assim, passando tipo 2 dias chorando, sabe, assim, uma coisa uau. Mas assim, a ferramenta, ela vem pra limpar, ela vem pra tocar, pra te apresentar tuas sombras, porque a gente tem muitas coisas, muitas partes nossa que a gente não gosta de apresentar ao mundo, que a gente não gosta de mostrar, de deixar os outros ver, né, e de ter que enfrentar aquilo. E a ressonância, ela vem para tirar debaixo do tapete tudo aquilo que você posponeu, aquilo que você escondeu lá de baixo, aquilo que você não quer tocar. A ressonância vem para limpar. Ela é um trabalho muito completo. E assim, em alguns momentos eu falo que eu cheguei até a pensar em parar a ressonância, porque eu tava tendo muita catarse. Bom, na verdade todas as minhas ondas você tem que tocar, são mais ou menos 3 meses que você fica com cada onda. E com todas elas eu fiquei um pouquinho mais de 3 meses, porque eu seguia notando que ainda tinha coisas para trabalhar em mim, que ainda tinha coisas que eu precisava limpar, tinha coisas que eu precisava ver, situações que a vida vai te deparando, que sempre é para o teu crescimento. E a ressonância tá aí como ferramenta para isso, para te ajudar, para te mostrar o caminho e falar, e te bate de frente com aquilo que você menos está esperando. Então assim, falar que teve alguns momentos na terceira onda que, economicamente falando, eu assim passei muita dificuldade, porque no caso também, né, eu tinha ajudado a minha irmã bastante. Bom, eu emprestei e doei parte, até o último centavo que eu tinha na minha conta pra ela, e pra ajudar nos tratamentos e tudo mais. E assim, então naquele momento quando aconteceu que ela morreu, eu cheguei a ficar assim tão sem dinheiro que eu não sabia se eu ia ter dinheiro naquela semana pra comer, para pagar minhas contas, meu aluguel, minhas coisas, enfim. Então assim, nesse momento eu falo que eu cheguei a pensar em desistir. E ao mesmo tempo, algo me dizia, não desista, porque eu sei que aquilo ali tava aflorando, tava tirando, tava me apresentando as coisas que eu precisava tocar em mim, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava modificar. Então assim, finalmente conseguia passar pela terceira onda. Cheguei também a ter bastante ânsia de vômito e enjoo. Não cheguei a vomitar, mas assim, muita ânsia e muita dor de cabeça no começo da terceira onda, né? Que isso também são alguns sintomas físicos que podem aparecer, né?
E aí depois veio a quarta onda, que também foi muita dor de cabeça, foram mais sintomas de físicos, mas assim, aí eu já comecei a sentir mais alegria, comecei a sentir muito mais paz, conseguia sentir muito mais, não sei, a simplicidade da vida. Comecei a observar, por exemplo, a natureza, as coisas belas que Deus nos deu, a vida, agradecer a vida. Então assim, as coisas pouco a pouco agora com a quarta onda, bom, eu já estou no final da quarta onda, mas já estou bastante ansiosa e já estou fazendo a minha listinha para a quinta onda. Então assim, vamos ver o que mais. Sentia muito nessa quarta, estou sentindo bastante amor, inclusive falo assim que a pontos de coisas que eu não estou acostumada. Amor de sentir, não amor, não me refiro a amor assim a um parceiro do sexo oposto, porque eu sou heterossexual, mas me refiro a amor às pessoas em geral, ao ser humano, a sentir compaixão. Então assim, eu falo assim, não quero desencorajar ninguém a fazer a ressonância. Também não vou falar assim, romantizar, falar que é uma coisa fácil. Não é fácil, mas esteja preparado para limpar, para curar as feridas, para trabalhar tudo aquilo que você não fez até agora. Então assim, inclusive eu não quero que esse vídeo seja desmotivador, totalmente, é oposto à minha vontade, é exatamente o contrário. O que eu tô querendo fazer é alentar vocês a tentar, a começar a assistir as palestras do professor, porque assim, a evolução espiritual, o salto quântico é enorme, e eu gostaria que todos vocês pudessem chegar a sentir todas essas modificações que estão acontecendo na minha vida, porque assim, quando você vê que as coisas são para bem, por mais que tem coisas ruins, mas você tá vendo que tem coisas, que as coisas boas também estão vindo, são coisas que você sabia que tava ali, que tava machucando. Então assim, o jeito é botar pra fora, o jeito é, sabe, tentar e fazer. Gente, bom, eu quero dizer que os meus pedidos, todos eles estiveram relacionados, não pedi nada material, e assim, nem econômico também não. O professor fala muito, pede muito pra não fazer isso, né, mas eu sei que tem gente que faz, enfim. Mas assim, os meus pedidos estiveram relacionados, por exemplo, eu tenho uma lista que eu vou falar pra vocês. Eu pedi pra aumentar a minha vibração, pra limpeza de crenças limitantes, para o autoconhecimento, também pedi algumas consciências de pessoas que eu admiro e que sei que tem muito a oferecer para a humanidade, pedi autoconfiança, pedi intuição, pedi emoção, pedi concentração, resiliência, que mais? Auto-perdão, pedi magnetismo pessoal, pedi clareza mental. Também pedi para aprender a soltar o freio, a confiar mais no universo, porque eu sou uma pessoa bastante controladora. Eu gosto de ter tudo embaixo do meu controle. Eu sei que por isso que eu tive muitas catarses também, porque tem muitas coisas que fogem do nosso controle e nós temos que aprender. Eu estou aprendendo, essa é a minha caminhada. Eu estou aprendendo, quero aprender ainda mais, porque isso só nos traz crescimento, né? Também pedir para ser mais tolerante, para ser mais flexível, para aceitar tudo aquilo que não está nas minhas mãos fazer ou modificar. Então assim, foram pedidos que eu sei que tocou vários pontos da minha vida. Então assim, agora nessa quarta onda, né, já finalizando a quarta onda,
já parece que as coisas começam outra vez a se encaixar, não a voltar no seu lugar, porque eu não quero que esteja no mesmo lugar que antes, senão pelo menos a se normalizar um pouco mais, para me focalizar no novo caminho que eu estou aprendendo, que eu estou trilhando, ok? Então assim, deixa eu ver. Bom, também gostaria de dizer que a ferramenta em si da ressonância harmônica, o professor chama de RH, ela não foi criada nessa dimensão, na terceira dimensão. Então não tente buscar uma explicação lógica, porque assim não tem uma explicação. A única coisa que eu falo, funciona? Sim, funciona e muito. Não tem a menor dúvida disso. Então, vamos ver o que mais. Bom, eu vou ler para vocês o questionário que ele faz, que antes de você poder aceder, né, pedir a primeira onda, você tem que fazer ele te manda um questionário, uma anamnese, que você responde de acordo com aquilo ali, ele vai fazer a sua onda, ele vai mandar a onda pra você, que hoje em dia é mandado um link pro teu telefone, pro teu e-mail, e você põe aquilo pra tocar todos os dias, né, durante 3 meses como mínimo. Bom, então na letra A ele pede o nome completo. Esse questionário, lembrando que você tem que voltar a preencher, voltar a atualizar todas as vezes que muda a onda, toda vez que você pede uma onda nova, ok? Então a letra B é o e-mail, letra C é a data que você recebeu a última ressonância harmônica, letra C é a cidade, o estado e o país onde você reside. Aí a letra E, ele pergunta se você está grávida no momento, e se sim, ele pede para você parar com a ressonância harmônica, para suspender até o bebê nascer, né? Aí a letra F, ele pergunta se você tem algum vício, e se sim, qual. Letra G, está fazendo algum tratamento psiquiátrico ou psicoterapia? Daí depois ele pede para você fazer um breve relato sobre a sua evolução que você está tendo, né? Depois de ter escutado todas as palestras dele e tal, enfim. Aí tem a letra H, houve alguma mudança na sua visão de mundo, de paradigma? Qual? Aí como era antes e como é agora? Você explica, né? Aí letra I, conte se você teve resultados, quais? Aí letra J, baseada nos estudos sobre a ressonância harmônica, faça uma autoanálise e explique por que você ainda não teve os resultados esperados. Aí depois letra L, quais são suas maiores dificuldades nesse processo? Letra M, o que se propõe a fazer para melhorar os resultados? Letra N, o que deseja melhorar na sua vida? Letra O, então aí ele fala, aí antigamente se pedia para você escrever o seu pedido, né? Mas agora faz algum tempo que isso mudou. Ele fala que você já não precisa mais escrever ali os teus pedidos, porque claro, como é uma ferramenta, isso dentro do meu entendimento, ok? Como é uma ferramenta quântica, criada em outra dimensão, então assim, você realmente não precisa dizer para ele o que você quer, porque quando você, pelo fato de você escrever num papel, ou escrever na sua agenda, ou escrever no seu notes do telefone, você já está entrando em contato com um campo. Então o campo, que é da onde ele tira essa informação, já sabe o que você quer, porque é uma ferramenta quântica, maravilhosa, por certo. Então assim, já não é mais necessário, né, escrever os pedidos, mas se você quiser escrever você pode, mas ele fala que já não é mais necessário. Então eu acho que a maioria das pessoas já nem escreve mais. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpe se eu falei muito rápido, mas era bastante coisa que eu queria abranger aqui. E se você gostou e ainda não está inscrito, se inscreva, por favor, compartilhe esse vídeo, manda para alguém que você possa pensar que
gostaria de ser de ter essa informação. Compartilhando também você vai estar me ajudando, você vai fazer essa egrégora crescer. E também estaremos ajudando, quem sabe, a humanidade, a mais pessoas chegar a ter esse conhecimento, porque o conhecimento é o poder. E aperte o sininho das notificações se você não quiser perder nenhum vídeo, nenhum dos próximos vídeos que eu vou publicar. Como eu falei, quero falar de vários temas aqui, de muitas coisas. E assim, dizer que você também não precisa estar de acordo comigo, mas inclusive nós somos todos pessoas imperfeitas, em um longo aprendizado, e assim, tudo é válido, mas você simplesmente deveria ouvir o que eu tenho para dizer. Porque eu sei que muitas coisas do que eu aprendi, muitas vezes eu nem sequer tinha parado para pensar, para analisar. Então quando você senta para ouvir alguém que vai falar de um tema que você nunca ouviu, em um primeiro momento, se aquilo bate de frente contra uma crença sua, a tendência nossa do ser humano é: ah, não gosto dessa pessoa, não gosto dessa pessoa, não gosto do que ela está falando, porque você tenta bloquear aquela informação. E assim, isso é a pior coisa que você pode fazer, porque dá uma chance e escuta o que aquela pessoa tem para dizer, que em algum momento talvez você vai reflexionar e vai falar: nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E talvez você consiga até mudar de ponto de vista, ou se não mudar também não tem problema nenhum, seguiremos sendo amigos, seguiremos sendo... eu seguirei fazendo os meus vídeos aqui igualmente. E é isso, sempre com a intenção de tentar ajudar vocês, porque eu sei que o que está me ajudando, como eu falei, esse canal, eu quero mostrar o crescimento que está acontecendo comigo, as modificações. Então, se está acontecendo comigo, pode acontecer com você também. Então, assim, é só não perder a fé. Beleza, pessoal? Até mais!